Oi, gente, na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos de geografia. Nós paramos na página 46, estávamos falando sobre os problemas socioambientais relacionados ao continente americano. Nós não finalizamos essa primeira parte, vamos finalizar agora. Na página 46, ele trouxe para a gente a respeito das grandes cidades e também o seu microclima. Bom, o principal fato que ele trouxe aqui pra gente, na página 46, é a respeito da ilha de calor, né? Que é um fenômeno característico das grandes cidades. O que acontece? Nas grandes cidades, principalmente no centro da cidade, onde existe um grande acúmulo de prédios muito altos, inclusive, nas grandes cidades a gente encontra isso, ruas asfaltadas, uma grande quantidade de concreto e os prédios altos acabam dificultando a circulação do ar. Nessas áreas também acabam tendo poucas áreas verdes disponíveis, poucas árvores, poucas praças para purificar esse ar e ajudar aí para que o ambiente fique mais arejado. Esse conjunto de fatores acaba contribuindo para que a temperatura nessa região acabe ficando mais elevada do que a sua área ao entorno. Então você está ali no centro da cidade, prédios altos, rua asfaltada, você não tem muita árvore perto, você se sente até sufocado, é muito calor. À medida que você vai se deslocando do centro para uma área mais afastada, onde tem menos movimento de pessoas, onde já não tem tanto prédio, onde as áreas verdes já são em maior quantidade, você percebe que a temperatura ali fica mais amena. Esse é um fenômeno muito característico das grandes cidades, que você sente que realmente ali no centro, naquela meiuca, as temperaturas ficam mais elevadas, tá? Não é impressão, isso é fato. A temperatura realmente ali fica mais alta do que em outros pontos da cidade. Vamos grifar algumas informações importantes comigo na página 42? A expansão urbana com crescente impermeabilização do solo contribui para ampliar problemas como erosão em encostas e inundações no fundo dos vales. Então a gente vê, gente, que as cidades enfrentam muitos problemas de caráter socioambiental. A ilha de calor que eu te expliquei agora, no comecinho do vídeo, é apenas um desses fatores. E a erosão? O desmatamento, o deslizamento de encostas, poluição dos mais variados tipos, poluição da água, poluição do ar, poluição sonora, poluição visual. Então, é na cidade que a gente tem uma grande concentração de problemas desse caráter socioambiental. Tais processos ocorrem tanto em áreas economicamente mais desenvolvidas, na América do Norte, por exemplo, como também na América Latina e na África. Na atmosfera das metrópoles, a grande quantidade de resíduos liberado pelas indústrias, escapamento de veículos, compõe um microclima com características que se diferem das áreas situadas ao seu entorno. Ele se caracteriza pela ilha de calor, em que o crescimento da temperatura se dá dos bairros mais arborizados às áreas mais densamente edificadas. Então aqui eu comentei com você justamente sobre isso, que existe essa diferença de clima para quem está no centro da cidade e para quem está em bairros afastados do centro. Segundo parágrafo. Nos períodos mais secos, frequentemente no inverno, pode ocorrer a inversão térmica, quando uma camada de ar mais fria se forma a baixa altitude. Essa camada impede a subida do ar mais aquecido e rente ao solo, de modo que a poluição fica estagnada sobre a cidade em vez de se dispersar. É muito comum você ver em grandes cidades aquela camada escura no céu, aquela nuvem escura de poluição, como você vê aí essa imagem de Los Angeles, nos Estados Unidos. Quando grandes cidades, principalmente dotadas de polos industriais, situam-se em uma depressão cercada por formações de relevo mais elevadas, a concentração de poluentes em sua atmosfera se torna mais constante.
É o que acontece, por exemplo, na cidade do México, capital do México, Santiago, São Paulo e Los Angeles. Frequentemente são cobertas por neblinas de poluentes, são exemplos de tais condições. Então aqui ele vem trazendo para a gente os mais variados tipos de problemas que as grandes cidades enfrentam em relação a problemas socioambientais, tá? Não se esqueçam, além dos vários tipos de poluição, desmatamento, ele trouxe um importante destaque aqui para as ilhas de calor. Queria que você fosse no cantinho aí e criasse uma definição sobre esse assunto. Vou ditar para você anotar, para que fique claro isso, para que nas próximas atividades e também nas atividades avaliativas você não tenha dúvida, tá? Anota aí. Ilha de calor é um fenômeno característico das grandes cidades, em que o excesso de prédios, ruas asfaltadas e poucas áreas verdes dificultam a circulação do ar, elevando assim a sua temperatura. Se você não conseguiu pegar muito bem, dá uma pausa e anota do jeito que eu te falei, que vai ajudar bastante você nas próximas atividades, tá? Nós temos até uma ilustração na página 46, faz parte do exercício que eu vou marcar para vocês daqui a pouco, mas você consegue ver que na parte central, onde tem uma grande concentração de prédios aí, a linha em vermelho, que representa a temperatura, ela tem um pico mais elevado. À medida que você vai se afastando, tanto para um lado quanto para o outro, as áreas verdes aumentam, as casas já são mais espalhadas, já não tem mais tanto prédio. Ali a tendência é que a temperatura fique mais amena e não fique tão quente como naquela concentração que você viu ali no meio da imagem, tá? Bom, na videoaula de hoje é só isso. Na próxima videoaula vamos falar de problemas relacionados à América Latina e à África. Por que que ele trouxe junto? Na videoaula passada eu cheguei até a comentar com você os problemas socioambientais que a América Latina tem e que a África tem são muito parecidos. Então eles vão trazer esses problemas desses dois contextos juntos aqui nas próximas páginas, tá? Vamos deixar para falar sobre isso na próxima videoaula. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.